completando 24 anos de advocacia e sempre procurei fazer cursos diferentes da área para poder oxigenar a mente. E eu vi lá perfumaria. Nossa, que legal! Comecei esse curso em fevereiro de 2022, 6 meses depois eu já estava vendendo produtos que eu fazia artesanalmente para amigos que estavam ao meu redor. 8 meses depois eu já estava abrindo o meu MEI e alguns meses eu já estava mandando registrar a minha marca. A minha jornada começou depois que eu saí do meu emprego, né? Que eu trabalhava na escola. Aí o meu esposo, né, falou assim pra mim: Dani, você sempre, porque assim, eu faço pratos em casa e tudo, você adora cozinhar, eu vejo seu empenho, por que você não coloca algo pra você? E quando eu lancei no grupo, que a gente tem bastante grupo de WhatsApp, então eu joguei, gente, eu tô fazendo feijoadinha, né, e tal, gente, não deu assim, acabou no mesmo dia. Aí foi como eu comecei da feijoada, fui colocando baiãozinho de dois. Então, quanto mais eu fazia, mais eu me descobria, mais, né, eu tava ali atenta para se ver as pessoas falando, felizes e elogiando e comendo. Trabalhava no laboratório e no hospital de Jaguariúna. Me veio a impressão de que eu precisava buscar um outro meio. Aí veio uma propaganda de uma live de uma professora de um chefe pipoqueira para pessoas que quisessem começar um empreendimento que não precisavam investir tanto. Aí aquilo me pegou. E aí eu falei, é isso. Senti comigo que era. E chegou o mês de junho, vem junto festa junina. E aí eu fiz vários sabores diferentes, levei, aí fiz a degustação. E aí eu sei que aquele dia eu vendi tudo que eu tinha levado para venda. E aí foi quando começou. Essa jornada, ela começou quando eu decidi que eu estava para me aposentar como professora e as escolas me chamaram para ser coordenadora também. Então, eu tive 3 escolas na região que eu também coordenei, além de ser professora. E eu pensei, agora eu vou me aposentar, eu já fui professora, coordenadora, mas eu não fui diretora ou dona de escola. Eu quero. Então foi uma questão de que o ambiente da escola era um ambiente que eu queria perpetuar na minha vida. E como que eu poderia fazer isso depois de me aposentar? Era pensar numa escola numa escola que eu começasse. Então, essa eu acho que foi o início da jornada empreendedora. Essas mulheres, apesar de elas serem um número menor ainda, elas representam 38% dos negócios dentro do estado de São Paulo, elas procuram mais informações dentro do Sebrae, que é uma característica bem feminina. Então a gente vê que as mulheres elas têm maior formação, né? E elas estão sempre em busca de novidades, de atuação em locais que antes não eram tão femininos e que hoje têm um crescimento. As mulheres elas estão muito presentes na área de serviço, prestação de serviço e também de alimentação, que a gente chama de AFL, que é alimentação fora do lar. A gente também tem uma estatística que as mulheres vêm para o empreendedorismo depois que elas têm filhos, né? Então, isso reflete o mercado de trabalho, porque ela se acha num ambiente mais restrito para se dedicar àquele trabalho, né? E também porque ela precisa fazer com que aquela renda seja maior. Então a gente sabe que hoje no Brasil as mulheres, mesmo exercendo o mesmo trabalho que os homens, elas ganham menos do que os homens. Então isso é um fator determinante e que muitas mulheres são mães solos. Então elas têm que cuidar do filho, né? Então tem coisas que vão agregando para que esse empreendedorismo feminino aconteça. Quando a gente começa uma coisa como essa, sem ser da área das finanças, da economia, você não sabe nada sobre plano de negócios, você não sabe nada do que deveria ser realmente uma maneira mais pragmática de fazer alguma coisa. Os maiores desafios vêm com a questão financeira, eu acredito. Porque para você começar alguma coisa, existem regras, né? Existem legislações que você tem que seguir. A pessoa que quer começar um negócio, ela tem que acreditar que é possível. Então,
que essa é uma dica que eu dou para as mulheres, que é possível empreender. Eu sou empreendedora, né? Eu trabalho no Sebrae, mas eu também empreendo. É possível, dá tempo, a gente consegue ganhar dinheiro sim com isso, mas a gente precisa entender quais são as regras. E para entender quais são as regras, elas precisam ganhar conhecimento, e a gente tem isso de maneira gratuita dentro da plataforma do Sebrae. Então a gente tem uma plataforma chamada Conecta Sebrae, em que ela entra e ela vai ter tudo lá descrito. Como que faz para abrir? Por segmento. Como é que eu faço para abrir uma loja de roupa? Lá tem o passo a passo para abrir uma loja de roupa. Como é que eu faço para abrir um serviço de manicure? Tem lá como é que faz para abrir um serviço de manicure. E por que é importante? Porque, como eu falei anteriormente, não é só saber fazer a unha. Eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que estar de acordo com a vigilância sanitária, eu vou ter que entender quais são os processos que eu vou ter que atender para eu poder estar naquele mercado. O maior desafio, na verdade, era o pouco quantidade de dinheiro para investir, né? Então eu tinha que comprar ingredientes, fazer as pipocas, para vender as pipocas para fazer mais pipocas. O desafio para mim foi que primeiro foi o medo de eu iniciar, né? E também a questão, financeira, né? Acabou que, eu tava com pouco tempo. Então, o meu maior medo foi a questão de aceitação das pessoas da nossa cultura, né? Mas como muita gente é do Nordeste e tudo mais, e já fui pro Nordeste, já comi, então ali traz histórias para as pessoas, né? Eu acho que o maior desafio das mulheres é acreditar que elas podem. E o segundo é a divisão do tempo. Porque a mulher tem várias jornadas, né? Então, mesmo que ela trabalhe em casa, ela vai precisar separar períodos para fazer coisas que são determinantes para que o negócio dela dê certo. Tem mulheres que elas acham que porque elas estão mais velhas, elas não são capazes de entrar novamente no mercado. Então, a gente também trabalha que, independente da idade que essa mulher esteja, sendo novinha ou sendo mais velha, ela é capaz de aprender coisas novas e se inserir principalmente no mercado digital. O meu negócio, ele cria, primeiramente, o meu bem-estar, porque eu faço algo que eu gosto, faço com uma energia pra lá de positivo. E eu sei que aquilo que eu tô criando, ele vai agregar no bem-estar de quem comprou um perfume para o ambiente, para quem comprou um perfume para o corpo, para quem comprou um simples escalda-pés, vai trazer um bem-estar. O que me inspirou mais era eu olhar o meu filho e querer uma qualidade de vida melhor para ele. Foi isso que me inspirou mais, ver a alegria dele, proporcionar um conforto melhor para ele, né? Uma motivação também dele ver, né, o meu esforço e estar em casa com ele. O meu grande empreendedor é Deus, porque Deus, né, ele dá toda a estabilidade pra gente, ele mostra os caminhos, né? E o segundo é o meu esposo, né, que ele tá sempre ali, uma pessoa firme, uma pessoa que acredita em mim, que acreditou, até hoje ainda acredita em mim, né? O que me inspirou a ter uma escola diferente era o fato de que eu acreditava saber fazer uma escola diferente. A inspiração, ela veio um pouco pela minha indignação de como os alunos chegavam no final do ensino médio, né, na minha sala de aula. Como professora de Química, eu recebia alunos no primeiro ano e eles chegavam entediados. Eles chegavam pouco interessados no que a escola iria propor para eles. E aquilo me incomodava. Então eu acreditava que eu conseguiria fazer uma escola onde os alunos, aquela alegria, aquele prazer de quando você entra na escola quando é pequenininho, que a gente conseguisse manter até o final do ensino médio. O empreendedorismo feminino, ou o empreendedorismo em si, ele é muito importante para as localidades. A gente até brinca que a vida acontece no município, no local. E que quando a gente tem o empreendedorismo acontecendo naquele local, o dinheiro do município, ele gira dentro do próprio município. E isso é muito importante. A gente tem o Sebrae delas,
né? Que é um programa onde a gente incentiva a formação de grupos femininos. E esses grupos a gente vai trabalhar gestão, vai trabalhar autoconhecimento, vai trabalhar desenvolvimento de ferramentas de mercado para que elas acessem essas ferramentas. Uma coisa que a gente tem que é assim gigantesca foi depois da criação do MEI. Então, no MEI, a gente tem mais mulheres do que homens sendo registradas, abrindo o MEI, né? Então, tem muita gente que fala assim, eu sei fazer alguma coisa, mas eu não tinha formalizado. E o MEI, ele trouxe essa possibilidade. Como pessoa física, no mercado financeiro, você vale muito pouco. Mas como pessoa jurídica, você vale muito. Mesmo porque, ao abrir uma empresa, o mercado financeiro entende que tem uma responsabilidade social de manter aquela empresa aberta. A ajuda do mercado financeiro para a sua ideia, ela virá, porque você abriu uma empresa e você vai empregar pessoas, você vai devolver o dinheiro aplicado em bons serviços prestados à sociedade, você vai mudar a vida de pessoas. Existem mulheres em situações de vulnerabilidade, mulheres que não tiveram oportunidade de estudar, mulheres que são dependentes de marido, mulheres que estão acostumadas a receber pouco, a desacreditar da vida, tá? Então, inspirar outras pessoas de que elas podem ser úteis de alguma maneira, fazer com que a pessoa enxergue que ela pode. Ela pode. E a mulher, ela pode ser o que ela quiser. Ela pode estar onde ela quiser. Eu vejo assim mais na parte socioeconômica de uma família, por exemplo, né? Das mulheres não ficarem tão restritas ao marido, né? De estarem elas mesmas se beneficiando e podendo agregar mesmo ao salário, a estar melhorando a qualidade de vida, né? A morando num aluguel melhor, mesmo que seja de aluguel, mas que seja uma casa melhor, que te dê condição poder pagar uma casa própria, né? Agregar mais mesmo a qualidade familiar. Por eu ser mulher, né, primeiramente, né, tô passando para as outras mulheres que, assim, a mulher, ela hoje, ela é muito empoderada, nós se sentimos poderosos, né, tipo de fazer qualquer coisa que quiser, livre, né, só você querer, né. Segundo, que tipo assim, com o meu próprio empreendimentos, eu gero empregos que são mulheres, né? Tipo assim, são muitas mães solteiras, mães casadas. Então, assim, pra mim é gratificante estar ajudando outras mulheres também. Nós ainda, mulheres, estamos num papel que ainda não é o melhor papel, baseado em tudo que nós trabalhamos, tá? Porque o reconhecimento parece que sempre vem para alguma figura masculina no processo. Nunca fica sobre a mulher ou sobre as mulheres. E também no trato dos familiares, quando eles vêm discutir com você. Alguns homens extremamente machistas parecem não se sentir confortável de que quem decide é uma mulher. Então, você tem que o tempo todo estar falando, está tudo bem, eu respondo para você isso. E sim, eu sou uma mulher, mas eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou poder ajudá-lo. Nós sabemos estatisticamente que as mulheres, elas, no mesmo cargo, elas recebem até 40% a menos do que os homens. Agora, eu, como mãe, eu tenho um filho e uma filha. E quando eu estudei meus filhos, o plano de saúde não me deu 40% para minha filha de desconto. Também o dentista, no plano odontológico do aparelho, também não deu 40%. E nem a escola deu 40% só porque tinha uma menina. Então, o investimento que a gente faz num filho ou numa filha é o mesmo. Agora, na hora que ela vai trabalhar, não é justo que ela vá receber 40% por ser mulher. O conselho que eu posso dar para mulher que quer empreender se nutra de bons hábitos e esteja de bem com o mundo. E para estar de bem com o mundo, tem que agradecer a tudo que estiver ao redor, que as coisas acontecem. Tenha um objetivo e se posicione. Mas tem um ingrediente importantíssimo.
ouça a sua intuição. Ela é a sua melhor amiga. Um conselho que eu daria, inicialmente, não ter medo. Não ter medo, não ter receio, não ter vergonha. Pura vergonha. Aquilo depois vai te engrandecer de uma tal maneira, vai enriquecer tanto. E outra, você vai buscar conhecimento, procura saber sobre aquilo que você está fazendo, sobre o que você está vendendo. A minha mensagem vai para aquelas mulheres que, tipo assim, tá no sofá, que, eu queria fazer algo. Você quer fazer? Faça. Porque tem algo dentro de você que você não conhece. E você só vai conhecer se você for pra frente. Além de você levantar, você colocar na sua cabeça, hoje eu vou fazer isso e vai ser desse jeito. Se você tá pensando dessa forma positiva, eu vou fazer uns doces, seja mais simples que seja, mas se você botar o seu amor, se você se dedicar àquele produto, seja o que, você não pode ter nada. Você faça e dê o tudo de melhor para você. Eu recomendo que, se você tem uma boa solução para alguma dor ou alguma coisa que você queira melhorar, não tenha medo. Então, ter coragem de enfrentar o medo é uma coisa que parte de você inicialmente. Mas quando essa coragem de enfrentar o medo você declara e comunica, muitas pessoas vão ajudar você, porque você teve a coragem de enfrentar. A certeza de que o negócio vai ter sucesso não existe. Mas a partir do momento que você tem a certeza que você pode entregar uma coisa melhor para a sociedade, eu acho que você não deixa mais de ser empreendedora. Você vai continuar. Então, uma vez empreendedora, para sempre empreendedora.